Rochedos sobranceiros, altas montanhas, terrenos arenosos e estéreis, irrigados por um grande número de riachos, sítios bucólicos e uma vegetação tão curiosa quanto variada, é a que se apresenta no Distrito dos Diamantes. Nessa paisagem inóspita, a natureza se contentou em esconder a preciosa pedra que constituiu para Portugal a fonte de tantas riquezas. Foi assim que o explorador Saint-Hilaire descreveu a beleza da região do Tijuco, hoje a cidade de Diamantina. No Museu do Diamante, vamos viajar no tempo e conhecer um pouco dessa história. Centro das riquezas do Brasil Colônia, Diamantina abrigou as maiores jazidas de diamantes das Américas. E foi pela descoberta dessas jazidas que o distante povoado do Arraial do Tijuco ganhou ares de vila. Antes da descoberta, no período de 1700 a 1720, o povoado do norte de Minas era um conjunto de esparsas aglomerações. Eram povos indígenas, habitando uma região de mata virgem, vegetação de cerrado e águas cristalinas. Guardados pelo silêncio profundo da região ainda selvagem, o triturar das rochas em busca do diamante iria pôr fim ao sossego desses povos. Estamos na Rua da Direita, uma das mais antigas da cidade. Foi a partir da década de 1720 que se iniciou a formação do pequeno núcleo que no século seguinte, em 1838, se transformaria na Vila Diamantina. Esta rua, juntamente com as ruas do Contrato e do Bonfim, formaram nos anos iniciais de sua ocupação o que seria definido como Arraial do Tijuco. A casa da famosa figura diamantina de Chica da Silva fica ao final desta rua, subindo na intersecção com a Rua do Contrato. Estamos diante da Matriz de Diamantina, local da antiga Sé, primeira igreja do Tijuco. Edificada e ornada pelos primeiros mestres de ofício de talha e pintura, esta é a atual cátedra e foi construída entre 1933 e 1940, no lugar da antiga igreja de Santo Antônio do Tijuco. As ideologias de remodelação urbana e o número crescente de fiéis devido ao aumento populacional levaram a antiga igreja à demolição na década de 30. Mas 80% do seu acervo de talhas ainda persiste ao tempo e estão guardadas no museu.
Estamos diante da Matriz de Diamantina, local da antiga. As aglomerações que originaram os arraiais foram se formando ao longo dos caminhos e estradas, nas encruzilhadas ou nas travessias de cursos d'água, à margem dos locais onde o ouro e o diamante eram encontrados. Pessoas, vilarejos, histórias. Uma nova dinâmica cultural foi pouco a pouco sendo constituída em torno da exploração diamantífera. Em 1817, o viajante Saint-Hilaire esteve no arraial e assim o descreveu. O Tijuco era edificado no declive de um monte cujos altos se achavam profundamente escavados pelos mineiros. Do outro lado do vale, serras extremamente áridas fronteiam o arraial. As ruas do Tijuco são muito largas, muito acessadas, mas muito mal calçadas. Quase todas são declive em razão da situação do arraial. As casas edificadas, umas de terra e madeira, outras com adobes, são cobertas de telhas caiadas por fora e, em geral, bem limpas. As portas e janelas são pintadas de diferentes cores, conforme o gosto do proprietário. Rochedos sobranceiros, altas montanhas, terrenos arenosos e estéreis, irrigados por um grande número de riachos. A atual cidade de Diamantina, o antigo arraial do Tijuco, surgiu como os outros núcleos urbanos do seu tempo, que proliferavam ao ritmo das descobertas de novos veios nos regatos e grupiaras. Devido a essa febre mineradora da corrida pelo diamante, o arraial recebeu em suas terras pessoas das mais inúmeras partes do Brasil e do mundo. Aqui, elas deixaram suas marcas culturais na arquitetura, culinária, saberes e cultos religiosos, como, por exemplo, a tecnologia africana na extração diamantífera, escoramentos de serra, conhecimento topográfico e técnicas de fundição milenares. Contar a história dos objetos é falar da vida das pessoas. Com os diamantes não é diferente e ainda mais intrigante. Os 3 milhões de quilates extraídos da região pelo trabalho escravo certamente moldaram esse lugar. A vida e a cidade que surgiu em torno dos diamantes nos revela muito mais do que sua pureza pode inspirar.
Mesmo ao se esquivar das mãos e das bateias, ou seguindo para outros continentes, o diamante ainda está refletido na moral, na política, na economia e na fé da sociedade local. Está também nos causos contados num bar, nos relatos de vida, nos sonhos quase realizados. Aqui no Museu do Diamante, mais do que diamantes, você encontrará a realidade que se erigiu à volta dessas pedras preciosas. Um acervo cultural testemunha do desenvolvimento econômico e social da região nos séculos XVIII e XIX. Em 1771, o Marquês de Pombal, ávido por um maior controle sobre as extrações dos diamantes, decretou o monopólio régio, extinguindo a exploração por contrato e criando a real extração dos diamantes. Em seu livro Viagem pelo Brasil, os estudiosos Spix e Martius consideraram como sendo único na história o isolamento de uma região para subordinar toda a vida civil para a exploração de um bem exclusivo da coroa. Mas, mesmo com a real extração, pouco se alterou no processo de administração e extração dos diamantes. O método utilizado de exploração nos rios compreendia basicamente a retirada do cascalho de seus leitos, o desvio de suas águas e a sua lavagem para encontrar os diamantes. Há vários relatos sobre o processo nas suas diferentes formas. Somente entraria no distrito diamantino pessoas autorizadas, os diretamente envolvidos na exploração dos diamantes, que eram os escravos, seus feitores e os donos das lavras. E para evitar o contrabando, proibiu-se a abertura de vendas e tabernas à noite. Pedintes, desocupados ou escravos livres não podiam entrar, e ali não existiam irmandades religiosas. Era um sistema organizado para gerar o máximo de lucro para a coroa. Nele, a permissão para explorar era cedida somente a alguns por meio de contrato. Todo o controle e repressão política adotada tinha dois motivos: evitar tanto o contrabando dos diamantes quanto o acúmulo de riquezas no distrito.
No início do século XVIII, descobriu-se as primeiras pedras de diamante nesta região. Tudo começou com os exploradores avançando pelo Vale do Jequitinhonha. Às margens de um rio lamacento, acamparam e improvisaram sua morada. E foi aquele lugar que se tornou o Arraial do Tijuco, a atual Diamantina. Antes habitado por nativos, o local passara a acolher aventureiros, portugueses, sertanistas e mamelucos das expedições. Tão logo os diamantes mostraram-se abundantes, a coroa portuguesa impôs o mais absoluto monopólio de sua extração. Estava constituído o Distrito Diamantina, que permaneceria por mais de 100 anos. Além da criação do Distrito Diamantino, uma área demarcada e sob o domínio da coroa também foi criada, a Intendência dos Diamantes, uma administração especial para o controle da extração. Significava o Estado dentro do Estado. O intendente era a autoridade suprema do distrito e obedecia somente a Portugal. Somente entraria no Distrito Diamantino pessoas autorizadas, os diretamente envolvidos na exploração dos diamantes, que eram os escravos, seus feitores e os donos das lavras. E para evitar o contrabando, proibiu-se a abertura As cidades mineiras do século XVIII, que surgiram através dos caminhos abertos pelos exploradores, se organizavam todas ao redor de capelas. Elas eram o ponto de partida para a orientação nos caminhos que seguiam os cursos d'água, à margem dos locais da extração do ouro e do diamante. Aqui nessa sala, os altares, oratórios e imagens de santos da Igreja Católica representam não só a arte sacra do século XVIII, mas, de alguma forma, a onipresença da coroa portuguesa nas regiões mineradoras. Na sociedade brasileira setecentista em geral, a religião católica herdada dos portugueses era o principal fator comum.
Nas paredes, você vê fotografias da cidade de Diamantina. Elas foram tiradas pelo fotógrafo Assis Horta. As restrições e carências existentes nos arraiais e vilas das regiões mineradoras acabaram por definir uma maior atenção dessas comunidades à prática religiosa doméstica. A esse fato, podemos adicionar ainda o preconceito e a tentativa de esquivar-se do olhar da comunidade, que percebia as grandes diferenças econômicas. A realização desse exercício religioso em âmbito familiar fez surgir suntuosos oratórios e levou até mesmo à construção de capelas anexas às moradias dos abastados. Aqui nessas terras, paraíso pelas suas riquezas possíveis e fartura que brotam dos rios, nasceram homens de grande relevância para a política e história do Brasil. Dentre eles, Padre Rolim, o Inconfidente, e o governador mineiro, depois presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, o JK. Nas paredes, você verá algumas fotos da trajetória do presidente, filho da Terra dos Diamantes. As restrições e carências existentes nos arraiais e vilas das regiões mineradoras acabaram por definir uma maior atenção dessas comunidades à prática. As restrições e carências existentes nos arraiais e Aqui nessas terras, paraíso pelas suas riquezas possíveis e fartura que brotam dos rios, nasceram homens de grande relevância para a política e história do Brasil. Dentre eles, Padre Rolim, o Inconfidente, e o governador mineiro, depois
Céu e Inferno, da região paradisíaca, repleta de diamantes e ouro, ao purgatório. Essas imagens, divulgadas por viajantes e exploradores, mediadas pela moral e ideias religiosas sincréticas, pouco a pouco foram se fortalecendo e materializando-se na vida das vilas e dos arraiais coloniais. Tão forte quanto a presença cristã portuguesa foi a contribuição afro e judaica, resultando em uma religiosidade mestiça, a qual, de diversos modos, tentava proteger os lares coloniais. Em meio à exploração de diamantes, escravos, ouro, licenças e permissões de entrada, quando as dificuldades da vida colonial cotidiana não podiam ser supridas pela fé, apelava-se para práticas mágicas. Havia a crença que com elas se resolveria quase tudo. Essa mescla cultural europeia, africana e indígena vê-se espalhada pelas casas, nas imagens e amuletos, na aspersão de água benta, na fixação de cruzinhas de madeira à porta de entrada, objetos e hábitos os quais lembram a presença do sagrado no lar. A professora Laura de Melo e Souza aponta ainda o hábito de guardar a folha benta de Domingo de Ramos, antídoto de raios e tempestades, a medalhinhas milagrosas, os escapulários, bentinhos e livrinhos de orações e ladainhas. Céu e Inferno, da região paradisíaca, repleta de diamantes e ouro, ao purgatório. Essas imagens, divulgadas por viajantes e exploradores, em meio à exploração de diamantes, escravos, ouro, licenças e permissões de entrada, quando as dificuldades da vida colonial cotidiana não podiam ser supridas pela fé, apelava-se para práticas mágicas. Na maior lavra diamantífera do mundo ocidental do século XVIII, o método de trabalho adotado era a escravidão. Escravo de contratadores, escravos alugados à real extração. Mais de 10.000 deles passaram pelas minas e muitos deles, bem como vários vadios capturados na região, foram torturados até a morte sob a acusação, às vezes irreal, de roubo de diamantes. Aqui nesta sala, as testemunhas, as armas e os instrumentos de castigo são representações que persistem nos museus brasileiros para lembrar esse triste capítulo escravagista de nossa história.
Céu e Inferno, da região paradisíaca, repleta de diamantes e ouro, ao purgatório. Essas imagens, divulgadas por viajantes e exploradores, mediadas pela moral e ideias religiosas sincréticas, pouco a pouco foram se fortalecendo. Em meio à exploração de diamantes, escravos, ouro, licenças e permissões de entrada, quando as dificuldades da vida colonial cotidiana não podiam ser supridas pela fé, apelava-se para práticas mágicas. Havia a crença que com elas se resolveria quase tudo. Essa mescla cultural as restrições e carências existentes nos arraiais e vilas das regiões mineradoras foi muito significativa a produção artística mineira. Destaca-se as pequenas imagens domésticas adequadas aos oratórios que adornavam as casas de família e serviam ao culto doméstico. No artigo de Luiz Motti, no livro As Histórias da Vida Privada no Brasil, disse que, devido às distâncias das minas, muitos e muitos dos moradores passavam anos sem ver um sacerdote, sem participar de rituais nos templos ou frequentar os sacramentos. Além disso, havia dificuldade de acesso. As ruas e praças públicas, em estações quentes, ficavam tomadas por poeira. E em épocas de chuva, um verdadeiro lamaçal se acumulava nas vias públicas, sem falar no significativo aumento da população pela febre da mineração. Mesmo ao se esquivar das mãos e das bateias, ou seguindo para outros continentes,
Mesmo com a polícia fiscalizando sobre as rígidas regras determinadas pelo regimento diamantino, acredita-se que o fluxo de diamantes contrabandeados era o mesmo que o oficial. Daí podemos perceber a importância do contrabando para a comunidade diamantina, o qual estava organizado desde o Tijuco até Lisboa. A corrupção estava ligada até mesmo aos contratadores, que muitas vezes conheciam e até protegiam os contrabandistas. Ainda na primeira década do século XIX, na Vila Diamantina, via-se a riqueza e opulência que surgia pelos veios dos rios. Mobiliário e objetos de luxo ornavam as moradias abastadas pela exploração diamantífera. Em Minas Gerais, aqui nesta região, a mineração dos diamantes perdurou por mais tempo. A extravagância da Vila Diamantina a fez-se distinguir da decadência que se via nas antigas vilas das Minas de Ouro, já com suas jazidas esgotadas.
Apesar da rígida restrição da entrada de viajantes no Arraial do Tijuco, hoje podemos contar com diversos relatos de brasileiros e estrangeiros que obtiveram permissão para entrar no Distrito Diamantino. Graças a esses documentos, pode-se inferir como era a vida nesta reclusa e oprimida região. Dentre os mais famosos relatos estão Viagem ao Interior do Brasil, de Joe Maui, o Memórias do Distrito Diamantino, escrito em 1868 por Joaquim Felício dos Santos, Viagem pelo Distrito dos Diamantes de Saint-Hilaire, entre outros. Auguste Saint-Hilaire, em 1817, observou que a economia de Diamantina se baseava principalmente na extração de pedras, aluguel de escravos para real extração e no comércio de artigos comestíveis, quinquilharias, louças, vidros e grande quantidade de artigos de luxo.
do Império. A descoberta do diamante nessas terras mineiras realmente causou um grande rebuliço nas vilas da colônia e na capital do Império. Para você ter uma melhor dimensão do fato, imagine que até o início do século XVIII, o diamante havia sido descoberto somente nas Índias. Mesmo com a decretação da demarcação diamantina, visando, entre outras coisas, conter o desenvolvimento do comércio local, essa atividade teve grande expansão na época dos contratadores. O prédio que abriga o Museu do Diamante foi residência do padre José da Silva e Oliveira Rolim. Ele nasceu no Arraial do Tijuco em 1747, filho de José da Silva e Oliveira, sargento-mor das Forças Auxiliares e caixa da Real Extração Diamantina. Seu pai tinha uma fortuna considerável, diversos imóveis, lavras e escravos. Inteiramente envolvido na Inconfidência Mineira, Padre Rolim foi preso e levado para Lisboa em 1792. Apenas em 1804 ele volta ao Brasil. Um ano depois, chega a Diamantina. Não conseguiu rever essa casa, mas foi indenizado. Faleceu em 1835 e foi sepultado aqui na terra em que nasceu. O prédio